Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Teática Inversiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Eu me chamo Charles, hoje nós estamos aqui com o Cícero Borges. Tudo bem, Cícero? Tudo bem, Charles. Prazer ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre Síndrome de Peter Pan, como superar. Síndrome de Peter Pan é um termo que já tem fora da Conscienciologia também, né? Mas a abordagem que a gente vai trazer aqui daí envolve o paradigma consciencial, tá bem bacana, tem tudo a ver com a juventude, né? Que é o tema que a gente traz bastante aqui no Teática Inversiva. Então, antes de começar, eu vou ler o mini currículo do Cícero. Ele tem 36 anos, é natural do Rio de Janeiro, reside em Foz do Iguaçu, Paraná, é graduado e mestre em administração de empresas e voluntário da Conscienciologia desde 2014. Então, vamos lá começar. Eu gostaria de começar pedindo o que é a Síndrome de Peter Pan. Tá certo. A Síndrome de Peter Pan, como você bem disse, né, ela já foi proposta pelo Dan Carlin com o livro que ele publicou, um livro antigo, né? E essa síndrome ficou muito famosa, o livro dele veio a ser um best-seller, né? Então ficou bem popular. E a síndrome de Peter Pan que eu trouxe na minha autopesquisa e que aí a gente publicou um verbete na enciclopédia sobre esse tema, ela é caracterizada por um comportamento que a pessoa pode vir a desenvolver, né? Um conjunto de comportamentos que tem a ver com uma certa desconexão com a realidade, como fuga, com medo de enfrentar aqueles enfrentamentos naturais que a gente vai ter na nossa vida, né? E esse medo de enfrentar deixa essa pessoa estagnada, vivendo num mundo imaginário, fantasioso, que na cabeça da pessoa que está vivenciando essa síndrome é uma opção menos desafiadora, ou que ela tem menos medo, né, de enfrentar do que enfrentar de fato a realidade, a vida. Uhum. Então essa falta de realismo é uma característica muito grande. E com essa situação toda acontecendo, ela tem uma suposição de que ela possui um ego frágil, né? Um ego que não é capaz, né, de enfrentar essas coisas e superar. Então, parte dessa premissa. Então, a gente conectou isso tudo num contexto multidimensional para poder colocar essa síndrome na enciclopédia da Conscienciologia e contribuir. Entendi, bacana. Então tem a ver bem com o Peter Pan que tá lá na Terra do Nunca, então foge, vai para o mundo paralelo dele e não quer crescer, né? Depois não quer enfrentar Exato, novos desafios. É importante essa origem do nome, né? Assim como a síndrome também proposta lá pelo Dan Carlin é inspirado nesse personagem, eu vi, conforme a minha pesquisa, que era bem acertada essa opção do Peter Pan, porque ele como personagem no conto principal lá, Peter e o Andy, né? Que ele fala da Terra do Nunca e desse mundo imaginário onde as crianças não viram adultos, é bem característico de uma das dificuldades das pessoas que venciam a síndrome de Peter Pan, porque com essa dificuldade de autoenfrentamento, ela vai acabar tendo dificuldade também de fazer a transição para a fase adulta. Uhum. Então, isso é também um dos principais características. E a gente viu que é muito acertada essa escolha e o personagem, ele caracteriza bem, que eu acho que aí são os motivos da gente usar esses nomes, às vezes, em síndromes, para poder facilitar a compreensão, já que a gente já tem um personagem bem característico, né? Uhum. Faz sentido, legal. E qual que foi a tua motivação para estar pesquisando sobre o tema da Síndrome de Peter Pan? Esse tema, assim, eu comecei a aplicar em VEX, né? Eu comecei um pouco mais tarde do que o normal, né? Então, assim, eu comecei a aplicar mais intuitivamente, com 24 anos, por ali. E aí só fui mesmo cair a ficha para Invex e assumir ali aquilo mais formalmente, nos 27 anos. Então, eu me encontrei numa situação que eu tinha uma série de precocidades que eu tinha desenvolvido, que estavam alinhados com a técnica, mas eu também vivenciava algumas condições imaturas. Sim. E que, por causa da minha idade, como eu conheci um pouco tarde, elas destoavam muito da proposta, né? Inclusive, quando eu publiquei essa síndrome, eu coloquei na especialidade anti-invexologia. Então, a gente tem uma enciclopédia da Conscienciologia, né? Uhum. Onde cada um pode estudar, pesquisar um assunto, e então incluir nessa enciclopédia, depois de revisado, aprovado, defendido, a gente inclui na enciclopédia um verbete, né? Que são algumas páginas falando sobre o tema, né? Com um formato específico. Então, o que a gente colocou na enciclopédia foi justamente para... foi o resultado dessa pesquisa, né? Da síndrome de Peter Pan. Mas só que eu vivenciei essa condição e fui pesquisando aquilo que tinha. Foi agora em 2018, quando estava num curso de uma instituição da Conscienciologia também, a Conscius, que é um curso de conscienciometria, que é para avaliar nossa consciência, né? Medir nossa consciência. Eles me deram feedback de algumas formas de pensar minha poderem ter a ver com a síndrome de Peter Pan. Então, eu comecei a estudar especificamente a síndrome e fui vendo lá as relações. Na minha pesquisa, eu não me encontrei dentro da síndrome especificamente, né? Assim, com todas as características, eu estou vivenciando a síndrome,
porque eu vejo que a síndrome faz parte da anti-infecciologia. Então, a Sim. especialidade que eu estava dizendo do verbete que eu escolhi foi anti-infecciologia, justamente porque é uma síndrome que ela é bem o oposto do que se propõe na Invex, né? Uhum. Que é a gente buscar a maturidade mais cedo, buscar essa adultidade consciencial, né? E buscar os autoenfrentamentos sadios, né? Sim. Então, na minha pesquisa, o que eu verifiquei isso? Não, isso aqui é muito o oposto, mas sim, eu identifiquei nas minhas características alguns traços que eram compatíveis, né? Entendi. Até interessante que no livro que o pesquisador Dan Carey publicou sobre isso, ele propõe um teste lá para a síndrome que ele caracteriza, a síndrome mais dentro da área da psicologia, né? Então ele propõe um teste, também fiz esse teste, não me enquadrei, mas eu vejo que eu tenho relação do ponto de vista de dar um exemplo pró-evolutivo com a Invexis. A gente acaba, qualquer um, acho que aplica a Invexis, né? Acaba fazendo um contraponto a qualquer tipo de manifestação que é contra o movimento evolutivo. Sim. Sabe? Então eu vejo que, de alguma maneira, todos nós que aplicamos Invex vamos ter algum tipo de desafio no sentido de compreender como funciona esse movimento anti-evolutivo contra a evolução mesmo, né? Porque não é só não ser evolutivo, mas é contrário, anti-infecciológico também, né? Então compreender isso para a gente poder fazer assistência. Sim. Porque isso é algo que acontece, né? Aparece muito. Então foi daí que eu comecei a pesquisar. E aí foram alguns anos pesquisando, né? E até formular assim do mesmo poder publicar. Né? Além das reciclagens no caminho dessas com certeza. características. Legal, muito bacana. Então, você já comentou um pouco, mas gostaria de aprofundar para entender melhor o que caracteriza uma pessoa com a síndrome de Peter Pan. Você poderia comentar algumas dessas características principais? Sim, do ponto de vista prático, a própria vida humana, ela vai levar a gente a passar por uma série de fases, né? Então, mais sinteticamente, você tem a infância, tem o período de adolescência, que é uma transição entre a infância e a fase adulta, e tem a fase adulta, propriamente dita, e depois uma fase, né, mais da velhice, né? Enfim, tem várias abordagens com vários nomes. Mas, tocando essas 4 fases assim, a síndrome de Peter Pan, a pessoa que estiver vivenciando ela vai ter dificuldade em fazer essa transição. Então, um principal característica que a gente pode dizer isso. Ou seja, ela vai buscar, ou vai, até inconscientemente, mas ela vai acabar ficando mais na fase infantil. Então, você vai verificar uma pessoa com já características físicas, né, fisiológicas, mais amadurecidas, de adolescente ou de adulto, mas com posturas ainda mais infantis. Né? Bem aquelas características infantis de falta de autorresponsabilização. Então é uma outra característica. A criança, ela faz alguma coisa, ela busca algum culpado externo, algo que aconteceu, porque ela mal sabe do mundo e das coisas, como que ela pode se responsabilizar sobre aquilo que ela fez. E de fato a criança, ela no início, ela não tem muita noção daquilo que ela está fazendo. Logo, até por isso que na legislação, os pais são responsáveis pela criança até os 18 anos, os pais têm uma corresponsabilidade ali em tudo que acontece. Então, veja, isso é uma fase. Então, na infância, isso não necessariamente é algo anti-evolutivo, até esse ponto natural. Né? Mas, conforme ela vai passando, se ela desenvolver a síndrome de Peter Pan, ela vai ter essa dificuldade. Né? Então, a característica que a gente pode identificar é isso. Ela vai ter dificuldade de fazer essa transição, vai se tornar uma pessoa que não vai se autorresponsabilizar, então vai tender mais à autovitimização. Então, as coisas estão assim por causa dos outros, por causa do externo, por causa do meio que eu vivo, da minha família. E isso, quando vai se agravando, ela vai então se afastando desses embates com as pessoas, porque cada vez que ela tem contato com pessoas, ela tem um choque de realidade. E as pessoas vão acabar dando feedback para ela de qual a condição que ela está, ou para onde ela deveria caminhar, não dando conselho, mas naturalmente. Né? Então ela vai manifestar algo assim mais imaturo e vão dar essa ideia para ela. Então ela vai evitando esse contato e vai se isolando. Então se isolar é um outro efeito. Então eu vi uma pessoa assim, que ela está tendendo a se isolar porque ela quer manter algumas imaturidades e, no fundo, ela tem um certo medo de enfrentar isso. Às vezes, essa crise, por exemplo, que pode levar ela para a síndrome de Peter Pan, pode acontecer mais tarde já no mercado de trabalho. Então, a pessoa encontra o mercado de trabalho e aquilo tudo, ela entende ou processa isso como muito desafiador para ela e ela é tomada pelo medo, então encaminha para isso. Ela pode desenvolver mais cedo, por exemplo, do ponto de vista afetivo, na adolescência ali, onde a pessoa
transição entre a infância e a adultidade. Então, começa a ter os relacionamentos afetivos, né, relacionamentos afetivos sexuais. Então, isso também é um ponto-chave ali, que a pessoa pode ter um encontro ali muito difícil para ela socialmente e caminhar para essa situação. Mas, em geral, na fase da adolescência, que esses confrontos eles vão acontecer. Só o do mercado de trabalho que pode ser um pouco mais tarde, mas, em geral, a fase da adolescência é aquele momento em que ela vai começar a destoar, tá? Sim. E eu também comento uma coisa que eu acho interessante, é que como a fase da adolescência é uma fase ainda que muita imaturidade está presente, sem precisar estar socialmente aceito isso, né? Então, pode ser que uma pessoa com a síndrome de Peter Pan, no período da adolescência, até os seus 18 anos ali, adolescência, pós-adolescência, não vai ser tão notada, porque ela vai estar entre outros que são da mesma maneira, tá? Então, quando a gente começa a falar síndrome, é porque até o pesquisador Dan Carlin começou a pesquisar isso, atendendo atendimentos psicológicos, né? O que ele trouxe de interessante? Que ele atendia muitas pessoas adultas e atendia casais. Então, ele via que essa manifestação da pessoa infantilizada, ela impactava lá nos casais mais tarde, a pessoa já casada, às vezes, né, mais madura. Quando a gente traz para a questão da anti-invexologia e do paradigma consciencial, a gente vê que isso é um exemplo de contra-evolução, né, de ter uma oportunidade evolutiva aqui nessa vida, nessa existência, que nos promove, nos impulsiona até certo ponto a nos tornar adultos e recusar esse momento, né, por uma série de motivos. Né? E na INVEX a gente já está buscando justamente o contrário, tentar buscar os exemplos e as práticas mais evolutivas e antecipar, né? Como isso antecipar esse desenvolvimento, falando até, por exemplo, um assunto que é correlato, que é a nulificação da infância. Então, é na infância mesmo que até esse ponto é algo natural, essa mais a falta de responsabilização, essa mais ludicidade, né? Esse momento mais lúdico, transicionar e começar a ter uma infância mais produtiva. Né? Sim, o quanto antes. É um outro assunto. Faz muito sentido. Porque a gente tem, digamos, socialmente, é algo aceito do tipo, o jovem ele pode fazer coisas mais imprudentes, ele pode passar por essas fases imaturas, porque é natural, mas aí a proposta da INVEX é antecipar essa maturidade o quanto antes e sair dessa falta de enfrentamento, né? Começar a ter esse enfrentamento mais maduro. Bem bacana, acho que foi muito assertivo esse tema, síndrome de Peter Pan, para ser relacionado com a anti-invexologia. Bem bacana essa relação. Bom, você já começou também falando sobre a mesologia. Eu queria entender um pouco melhor, na sua visão, quais são os principais fatores mesológicos, fatores sociais que fazem a pessoa continuar na síndrome de Peter Pan. Tem uma série de pesquisadores que eles comentam que a fase da adolescência era uma fase que não existia mais antigamente. Você pega lá, por exemplo, a Idade Média, até depois da Idade Média, né, o período moderno ali, onde as fábricas, por exemplo, era admitido o trabalho infantil, por exemplo, né, que a gente é contra isso, não estou falando a favor, mas nessa época você não tinha uma concepção de adolescente. Era a criança, de repente ela começou a trabalhar, ela precisou virar adulto. Sim. No período de guerra, por exemplo, era muito comum isso. A pessoa, às vezes, não teve condição de se formar, né, que a gente período de formação ali. Então, a adolescência, ela é uma fase que, aí tem várias pesquisas, né, várias abordagens, mas, em linhas gerais, que ela surgiu, ela foi proporcionada pela questão do maior desenvolvimento tecnológico, produtivo. Então, os meios produtivos começaram a ficar mais abundantes, e a gente começou a poder ter mais espaço para admitir, né, na sociedade uma fase em que a pessoa está fazendo uma transição entre a infância e a adultidade. Né? Então, isso foi uma das coisas que a adolescência traz. O que eu vejo com a situação atual, eu acho, né? Isso vem de lá para cá, então surgiu a adolescência. Mas essa adolescência, ela também, inicialmente, ela era um período onde se objetivava se tornar adulto. Né? Mas uma das coisas que aconteceu mais recentemente, e aí eu falo nos últimos 30 anos, em torno disso, até mais tempo, né? É um prolongamento dessa adolescência. Então, é um certo, até acho também voltado para momentos assim, de pouco mais de fartura, os pais que antes, às vezes, tinham uma intenção muito grande de emancipar os filhos, até porque criar os filhos e tê-los ali era algo desafiador, em termos financeiros também. Um pouco mais de fartura, foram surgindo famílias em que isso era possível acontecer de deixar o filho ali mais tempo. Né? Deixar, inclusive até com argumento econômico, às vezes o aluguel estando muito caro, né? Com a especulação imobiliária. Então, às vezes,
isso era um argumento. Estou falando aqui bem em linhas gerais, tá? Não sou um conhecedor profundo desse movimento histórico, mas das coisas que eu li algumas coisas, tá? Para fazer essa pesquisa também, houve esse momento. Nos dias de hoje, um outro fator que acontece, além dessa questão das famílias, até esse ponto, poderem escolherem ter os filhos mais próximos, eu acho que um fator que influenciou isso também foi a segurança, né? Segurança nas cidades, né? O aumento da violência até certo ponto. Acho que uns tempos atrás aí, a gente tinha uma sociedade um pouco menos violenta, né? Então, esse movimento também deu mais um motivo para que as pessoas ficassem em casa. Mas, veja, a saída da casa dos pais, que é um tema muito oportuno e importante para a Invexis, é um momento em que a pessoa tem a oportunidade de ter os enfrentamentos. Que aí a pessoa, vencendo a síndrome de Peter Pan, ela vai querer evitar isso. Então, a gente vê que é uma condição ficar prolongadamente, sem necessidade, na casa dos pais, pode contribuir com a síndrome de Peter Pan. E isso é algo que tem aumentado na sociedade hoje em dia. Né? Tem aumentado esses períodos de estadia na casa dos pais. Um outro fator que eu poderia dizer também que acho que contribui é a digitalização do nosso mundo, né? A gente tinha um mundo mais analógico aí 50 anos atrás, 60 anos atrás, né? Aí tem o surgimento da internet e dos smartphones. Isso populariza bastante a digitalização do mundo, né? Então, essa situação atual, ela facilita a desconexão com a realidade por oferecer uma, digamos assim, realidade paralela no mundo digital. Sim. Então, a gente tem aplicativos como o Discord, que a gente vê que tem uma certa liberdade, até mal utilizada a certo ponto. A gente tem exemplo mal utilizado da Deep Web. Outros exemplos, assim, que são ferramentas, não foram criados para isso, mas que tiveram exemplos de mal utilização, que demonstram essa certa liberdade para não ter esses choques evolutivos, essas crises evolutivas, que naturalmente a pessoa teria numa realidade mais verossímil, né? Enquanto essa realidade digital, por mais que ela seja uma realidade, ela permite mais elementos fantasiosos, né? Você pode estar lá, o jovem pode estar lá na internet, mas o que está aparecendo na rede é um avatar, é um rosto diferente, ela pode buscar se comunicar com uma língua diferente, fazendo tradutor. Então, a possibilidade de você está se passando por uma outra situação que você talvez gostaria, mas não tem a coragem ou a força de vontade suficiente para promover isso na sua vida no âmbito real, né, na vida real, né, digamos assim, analógico, mundo analógico, né, você acaba indo para ali. A gente vê também que é um terreno que ele favorece que a pessoa se mantenha, então, numa condição de não enfrentamento. Então, abre mais portas para isso. Então, a gente vê essas duas, assim, a gente pode falar mais ao longo aí, mas a gente vê, são características até tecnológicas, né? Mas tanto de produtiva, em termos financeiros, econômicos, da era da fartura, quanto essa cultura de ter as pessoas mais em casa e finalizando com essa parte de digitalização do nosso mundo. Bacana, muito bom. Acho que eu penso que tem muito a ver com essa questão de autoidealização, né? Um mundo idealizado. E aí as redes sociais, videogames, eletrônicos em geral, acabam potencializando muito nesse contexto. Muito bacana. Eu até ia comentar sobre essa questão que você falou de ficar um tempo a mais na casa dos pais, sem fazer essa saída, que a gente traz o termo também de filho canguru, né, aqui na Conscienciologia. Qual que você vê que pode ser esse prejuízo dessa questão de filho canguru, que está relacionado com a síndrome de Peter Pan, poder ser manifestada? Eu vou separar assim, dois aspectos. Um foi esse que eu falei, dele estando mais em casa, evitar alguns confrontos com a realidade ou com o mundo, né, com o mercado de trabalho, com a questão da possibilidade de você ter que fazer compras no mercado, ter que arrumar sua casa, fazer faxina, de você ter que contabilizar o seu dinheiro no final do mês para ver se vai dar ou não e para escolher seus gastos. Toda essa experiência, que são coisas até esse ponto fáceis. Tá? Então, assim, não é nada que... Mas as pessoas aprendem a fazer isso. Então, é algo que a pessoa pode pensar, isso eu consigo fazer, sim. A pessoa vai conseguir. Mas adiar isso é uma perda de maturidade, é um timing de maturidade, é uma oportunidade de amadurecer. Então, invariavelmente, a pessoa vai estar adiando a sua evolução, o seu processo de maturidade. Isso por quê? Porque às vezes não é diretamente. Então, assim, quer dizer que se... Exemplo, o jovem pode pensar assim, né? Quer dizer, então, que se eu não sei ainda... fazer uma faxina, então eu sou menos evoluído, né? Eu estou menos maduro que eu podia estar, estou menos lúcido.
não é diretamente pela questão de fazer faxina, porque de fato você pode aprender isso num dia e começar a fazer. Sim. Mas é pelo fato indireto. O que constitui um ser humano, um indivíduo adulto na sociedade, o que isso impacta na sua pensanidade. Como que você vai passar a pensar quando você assumir a responsabilidade por se manter pela sua subsistência por completo. Então, às vezes, a pessoa também tem aquele caso que a pessoa sai da casa dos pais e leva lá uma mala de roupa para lavar na casa dos pais para voltar com a roupa limpa. Entendeu? Ela está fazendo a transição, pelo menos, né? Mas assim, gente, qual que é a diferença desse fato para o outro? O fato em si objetivo, a pessoa pode pegar e lavar a roupa em casa. Comprar uma máquina de lavar no tanque, não interessa, ela faz isso. Não tem dúvidas de que o ser humano, em plenas condições, pode fazer essa transição. Sim. Mas qual que é o ponto indireto? É que essas pequenas coisas, num conjunto, vão na cabeça de quem está vivenciando, isso eu falo de experiência própria, tá? Mas isso constitui para a gente uma informação de que a gente ainda não está 100% maduro e assenhorado sobre si mesmo. E isso tem uma série de impactos sobre nossos posicionamentos. Então, quem você é? Quem são as suas ideias? Como que você se posiciona? No fundo, você sabe que você ainda não assume aquela responsabilidade lazinha, mais aquela outra. Então, são 3, 4 coisas que, no conjunto, geram esse problema na autoimagem, no autoentendimento. E aí, gente, isso assim, eu não estou falando, eu não fiz experiência, não conheço todas as pessoas do mundo, da existência, para dizer que sempre é assim. Mas eu verifico, sim, nas pessoas que eu conheço, e comigo também verifiquei isso. Conforme eu fui assumindo essas pequenas coisas, não era diretamente por causa delas, mas era indiretamente por causa do exemplo, do autoexemplo de maturidade que estava se dando de autossubsistência. E aí a síndrome do canguru é essa situação da pessoa que vai ficar na casa dos pais após, por exemplo, os 30 anos de idade, muito depois, né, ou depois de ter condições de sair. Acho que a regra seria essa principal, né? Então, assim, se a pessoa com 18 anos tem lá o seu emprego e consegue pagar um aluguel, nem que seja dividindo com alguém, ela vai ganhar mais evolutivamente saindo da casa dos pais. Assim, tem exceções? Tem, mas a regra é essa. Sim. A regra geral é isso que vai acontecer. 18 anos, ela consegue estudar e trabalhar e bancar ali um apartamento nem que seja dividido com alguém. Isso vai ser muito melhor do ponto de vista de ela ganhar maturidade e esse autocentramento, essa autoconfiança no que ela mesma pensa, na definição do sujeito, de quem ela é, né? Porque isso é uma fase também de definição, né? A fase da adultidade tem essa fase de definição de quem a gente é. Isso vai ganhar uma força tremenda. Tá? Sim. E aí depois, é uma coisa também que as pessoas pensam, né? Tá, mas o canguru sai da casa dos pais e nunca mais vai olhar os pais? Não. A gente vai frequentar a casa dos pais com outro objetivo. Agora é falando de adulto para adulto. Agora é buscando uma assistência mais horizontal, mais ombro a ombro. Tá? Pai e mãe sempre vão estar numa posição até certo ponto vertical, não tem muito como mudar isso. Mas como a pessoa que está saindo de casa, o jovem, o inversor, pode passar o exercício de pensar horizontalmente, tentando falar de igual para igual, de adulto para adulto, e até certo ponto, no caso de pais que não são intermissivistas, não fizeram curso intermissivo, não se prepararam antes dessa de ressoma, né, para poder fazer uma programação existencial, pode ser que tenha, sim, mais maturidade até do que os pais nessa condição. E aí o fato de sair de casa dá uma autoridade moral para poder ser mais assistente. Então, nisso eu falei dividir em 2 coisas. A primeira é do ponto de vista para a pessoa, o que ela perde evolutivamente. E depois é o que ela deixa de assistir os outros também, que são os pais, né? Com esse movimento, com essa falta desse movimento. Né? Então, a síndrome de canguru pode impactar em várias questões dentro da INVEX, mas a parte dessas 2 principais linhas. Só para a gente fazer uma reflexão, isso é muito comum que os pais, quando eles têm um filho, uma filha, eles interrompem, assim, digamos assim, a vida mais egóica deles. Isso é um movimento de ter filho, promove isso, tá? De novo, tem exceções, mas a regra é essa. Eles interrompem isso, então as prioridades, por exemplo, de comprar roupa são para os filhos. A prioridade de ir no médico, se não tiver dinheiro, vai ser para os filhos. A prioridade de estudar. Os pais, muitas vezes, param de estudar. Eles vão voltar a estudar depois de muito tempo. E veja, isso é uma abnegação que é feita em prol de uma assistência específica, muito importante. Mas veja, não é saudável que esses pais fiquem muito tempo parados no tempo assim. Sim. Nem para eles. Então chega um ponto que o inversor, ele assume a responsabilidade, sai da casa dos pais, ele passa a poder ajudar mais os pais dele, principalmente dando esse espaço, essa liberdade. Quer ver um outro exemplo? E a relação do casal, do pai e da mãe?
Sim. também dá uma interrompida do ponto de vista de desenvolver. As relações se desenvolvem, mas ela dá uma parada, ela dá uma interrompida, porque tem uma prioridade maior. Então, às vezes, algumas discussões que os pais iam ter, eles não vão ter e vão trabalhar de outras formas, de maneira pior. Às vezes, não vão trabalhar, não vão resolver, porque tem o filho ali, tem uma prioridade ali. Então, quando o filho sai de casa, eles têm esse mais espaço, essa oportunidade de fazer, olhar mais para eles. E o que a gente vê assim na prática são movimentos de os pais começarem a investir mais na própria educação, investir mais na própria lazer, Também. e relaxar mais, aquelas conquistas, aquelas coisas que elas queriam fazer quando jovens, mas deram um tempo, pararam, esperaram por causa da maternidade, da paternidade. Então, gente, isso é um movimento interassistencial para si e para os pais. Então, veja o quanto é importante é o nível de reverberação interassistencial de um movimento, né? E aí, na Síndrome de Peter Pan, esse tipo de movimento, ele é um movimento que pode gerar uma paura. A gente vai ter Peter Pan que saiu de casa? Vai ter, entendeu? Mas pode ser um daqueles momentos que a pessoa queira botar o pé no freio e ficar em casa. Então, também liga o alarme nisso aí, né? Ah, muito bom, muito bacana. Bom, você trouxe já vários aspectos do porão consciencial. Você poderia primeiro definir o que é o porão consciencial para o pessoal entender, que é um termo que a gente traz bastante aqui na Conscienciologia, né, dentro da Invexologia, e qual que é a relação que você vê da síndrome de Peter Pan com a manifestação do porão consciencial? Sim. O porão consciencial é um tema que eu gosto muito, porque na Invex, na Conscienciologia, a gente trouxe o olhar mais evolutivo para essa fase. Então, para mim, você entender porão consciencial é como se fosse uma dica para você sair na frente. Porque é uma fase que todo mundo vai passar. Sim. E você não tem como evitar passar por essa fase. Então, a fase do porão consciencial é a fase que bate ali com a adolescência, pós-adolescência. Pré-adolescência, adolescência e pós-adolescência. Né? Então, essa fase específica é uma fase em que a gente tem uma condição mesológica do meio que a gente está, a gente tem uma condição biológica do nosso corpo, a gente tem várias condições que elas, digamos assim, pressionam aquela consciência, porque o corpo não é a consciência que está naquele corpo, passando por aquela fase, pressionam essa consciência a reações mais imaturas, mais instintuais. Então, ela vai ter uma manifestação que vai tender ao emocionalismo e à instintualidade. Sim. E essas posturas instintuais e muito comocionais, elas são imaturas. Elas vão, em geral, elas vão promover menos dividendos evolutivos ou antievolutivos, normalmente, do que uma postura mais racional, mais lúcida, mais equilibrada. Né? E essa fase é mais difícil para a gente fazer isso. É uma fase que o ser humano vai passar e que ela é mais desafiadora. Você sabendo que ela é assim, você pode tirar proveito disso. Sabendo que é assim, você pode entender que às vezes uma reatividade, uma reação que você teve, rever isso, estar mais atento para esses rompantes, porque pode muito bem ser uma questão biológica. Eu falei sociedade e biologia. O que acontece com a biologia? A fisiologia nossa vai empurrar a gente a partir do aumento da atividade hormonal, Sim. que ela é voltada para o crescimento do corpo físico, do soma. Esse aumento da atividade hormonal também vai deixar um pouco exacerbada aí as reações emocionais. Então, essa é a pressão fisiológica. A pressão mesológica, que é, em função disso, foi criada toda uma cultura de que o jovem ele vai ser mais rebelde mesmo, ele vai ser mais emocional mesmo, e que isso é o jeitão do jovem. E não tem como ser diferente. Então, há toda uma indústria cultural por trás dessa cultura que busca, então, já que vamos comunicar para esses jovens que o estilo de vida é esse mesmo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, eu posso comunicar para o jovem que o estilo de vida é ser mais radical e correr mais risco, e assim eu consigo vender para ele utensílios ou roupas ou aparelhos, ou enfim, vender skate para a pessoa andar mais de skate no half-pipe, vender artigos de segurança. Ou eu posso vender mais prancha de surf, ou eu posso vender mais instrumentos de rapel para a pessoa fazer escalada. Sim. Eu posso vender uma série de coisas, por quê? Eu preciso criar isso na mente de quem eu quero vender, né? De que esse estilo de vida é muito bom. Então, a gente tem um momento, e assim, por ser, assim, o ovo ou galinha, né? O que puxa o quê? Então, o que começou primeiro? A cultura, ela era assim, e as empresas começaram a se aproveitar da cultura para poder vender seus produtos, ou a indústria que criou esse estilo de vida. Então, eu vejo que tiveram movimentos dos dois lados, né? Teve um momento de maior
liberdade, eu acho, da juventude, né, com uma criação menos repressora, que isso é mais característico dos anos 60, por exemplo. Então, houve uma desrepressão assim, da juventude de maneira geral. Isso gerou mais liberdade para esse estilo de vida. Mas houve também um movimento da indústria só dando asas a essa imaginação, por assim dizer, né, e deixando as coisas mais explícitas, mais urgentes para esse jovem. Então, essa fase do porão vai ter a mesologia influenciando, o corpo físico influenciando, e aí dentro disso você pode colocar várias situações. A própria família pode ser uma encorajadora disso, né? Às vezes são próprios pais que incentivam ali nessa vida mais radical, ou na promiscuidade também, que é um hábito comum na juventude, de que a gente vê que é muito embasado na questão instintual, né? Você vê o próprio animal, a questão de reprodutividade, enfim. Então, tem uma série de comportamentos nesse momento e que ele é mais instintual e maturo. E para a pessoa que está na síndrome de Peter Pan, esse medo que ela tem dos enfrentamentos, essa postura mais covarde em relação à vida, ela também não é racional. Ela é um medo, é um instinto, né? Então, essa conclusão que o portador da síndrome de Peter Pan, né, a pessoa que vivencia essa síndrome, ela toma para a vida dela, é uma postura que ela está embasada nesse instinto e ela não é nada racional, é uma conclusão assim, nem sei se tem uma conclusão, sabe? É mais um evitar o sofrimento ou o desafio que por se acovardar e até certo ponto defender aquela condição de Peter Pan. E por isso que Peter Pan, se você pegar o próprio conto do Matthew Barry, né, que escreveu o conto do Peter Pan, primeiro era uma peça de teatro, depois se tornou um livro, ele relata uma série de momentos, por exemplo, que o Peter Pan tem contato com a Wendy, que é uma criança, né, que vai para a Terra do Nunca, enfim, que é a mulher que começa a gostar dele, eles começam a se gostar. E ela começa a procurar ele no sentido de eles formarem um casal, né, um relacionamento ali, e ele sai de banda, vai brincar com os meninos da Terra, os meninos, né, da Terra do Nunca lá, os meninos perdidos. Ou então tenta sair assim, fugir, e tem até um ponto que ele no conto, né, que ele manifesta ela que ele vê a Wendy como a mãe dele. Então aí se coloca 100% nessa condição de infante, né, e está colocando a Wendy ali. E o Matthew Barry, ele traz esse dilema, e isso passa meio batido, porque a principal roteiro é o Capitão Gancho, que é o vilão, né, contra o Peter Pan e tal. Mas se você pegar o cenário de fundo, é uma criança que já poderia ser adulto, mas está numa terra que ele não envelhece. Sim. E que tem dificuldades afetivas, porque não assumiu essa adultidade, então está precisando de uma referência materna, quer dizer, materna no sentido de cuidar, né? Porque a referência materna sempre vai ter, mas no sentido de cuidar, então ainda não amadureceu essa parte, e está incentivando, eles defendem a Terra do Nunca, eles defendem esse estilo de vida de não se tornar adulto, né? E as personagens adultos, em geral, nesse conto, são vilões. Né? Então também coloca um antagonismo entre crianças e adultos, o adulto mal e a criança, a esperança, a salvação. Né? Muito bom. Tem isso. Bacana, muito bom. E como que a manifestação dessa síndrome pode atrapalhar nos relacionamentos afetivos? A gente falou bastante sobre a questão do filho canguru, né, que pode ter esse impacto manifestando a síndrome de Peter Pan com a relação com os pais, mas, por exemplo, em amizades, em relacionamento afetivo sexual, como é que isso pode impactar? Interessante. A gente tem, assim, nosso processo afetivo, até pelos nossos histórios de retroexistências, né? A gente vem, provavelmente, de existências mais imaturas do ponto de vista afetivo, porque o desenvolvimento da afetividade é um crescendo que até certo ponto, até tudo indica, né, eterno, assim, né? Sim. Então, até um dos conceitos que o professor Valdo propõe é da megafraternidade, né, de você ter uma relação afetiva, assim, um olhar, né, de afetuosidade, de fraternidade para todo e qualquer ser, né? Independente de ser homem, mulher, de ser animal, de ser planta, né? Sim. Então, você sentir essa fraternidade por todos. Isso é uma qualificação de afeto enorme. E isso parte das relações em menor escala, para você chegar a amar, assim, né, por assim dizer, amar o mundo, amar as pessoas, que tanto é colocado também em outras literaturas, né, uma coisa até mais romântica, que a gente está falando, de fato, de vivenciar essa relação sincera, pensar sinceramente bem dos outros e querer o melhor para eles, isso ser tão forte a ponto de você sentir-se por completo, assim, né, ligado a essas pessoas.
Então, esse é um conceito avançado que a gente propõe a se desenvolver na Conscienciologia da INVEX, né? Chegar nesse ponto da mega fraternidade. E no contraponto, quem está com a síndrome de Peter Pan, isso é um enfrentamento. Por quê? A gente tem mais histórico passado e maturo em relação à afetividade. A gente também, quando a gente nasce aqui nessa existência, nessa dimensão, um dos objetivos é trabalhar o nosso ego karma. Sim. São as relações mais desequilibradas que a gente tem com a gente mesmo. Então são os traços nossos, né? Como se diz no popular, os defeitos, né? Aquilo que a gente tem que melhorar, né? Então, e uma das principais coisas que a gente precisa melhorar são essas relações de afeto. Normalmente vai ser um desafio, né? Às vezes a pessoa vai ser na relação com os pais, às vezes a outra pessoa vai ser na relação com o trabalho, na relação com os colegas de colégio, nas amizades, ou com os pets, né? Cada um nas suas possibilidades, mas sempre será um desafio qualificar esse afeto, né? Até na INVEX a gente propõe a técnica da dupla evolutiva, né? Que é uma técnica que é muito confluente com a técnica da INVEX. É a ideia de duas pessoas se juntarem, né, sem necessidade de formalização, junto a nenhum tipo de instituição, né, governo, nem religioso, mas se juntarem com um objetivo evolutivo de ampliar a interassistência. Então, partindo dos dois para o externo, aumentar essa interassistência. Por isso que a dupla evolutiva, o foco é a evolução de ambos. Sim. Então, o foco não é mais o patrimônio, a construção econômica e financeira, não é mais a família de sangue. Então, na dupla evolutiva, não pressupõe a geração de prole, né, de filhos. Então, não é esse o objetivo. O objetivo qual que é? As pessoas estão juntas porque há esse objetivo maior de que a interassistência entre os dois seja espraiada, seja transbordada para uma maior interassistência fora disso. Então, a técnica do evolutivo é um contraponto a essa imaturidade afetiva e é uma opção homeostática, equilibrada, positiva, pró-evolutiva. No caso do síndrome de Peter Pan, a pessoa ainda está muito focada no ego dela. Então, ela ainda está com medo, está defendendo o ego. Então, ela quer criar uma condição fantasiosa e proteger. Então, o síndrome de Peter Pan, sempre que a pessoa for confrontada para sair desse mundo fantasioso, ela vai tentar voltar, vai tentar proteger aquela... Então, reclamou que você está aí reclamando dos outros, mas você não arruma o seu próprio quarto. Isso, para quem, se a pessoa estiver vivenciando isso, vai ser tipo assim, um tapa na cara, assim, uma ofensa, porque ela não quer deixar claro, ela sabe no fundo que tem essas imaturidades, mas ela não quer deixar claro. Então, eu dei o exemplo de arrumar o quarto, mas pode ser uma outra maturidade, pode ser uma maturidade afetiva, por exemplo. Também. Então, ela não vai querer mexer nisso quando está dentro da síndrome, tá? E aí, como que isso impacta a questão afetiva para quem está na síndrome de Peter Pan? O desenvolvimento da afetividade será um desafio, como eu estava dizendo. E esse desafio, ele vai precisar ser vencido, superado como? Acertando, errando, planejando, estudando, entendendo, conversando com outras pessoas, que é um tipo de abertismo que, em geral, quem está fechado no seu próprio mundo ali irreal, não vai conseguir, não vai ter condições de fazer, né? Não vai ter essa prática. Então, ela vai acabar evitando essas buscas, vai tentar acertar de primeira, vai ter dificuldade com frustração, é uma outra característica da síndrome. Então, a gente vê que isso tudo são posturas que não ajudam, uma vez que todos nós teremos que passar por uma fase eterna de amadurecimento da afetividade, mas principalmente aquela fase mais delicada da adolescência, os primeiros contatos ali, em que você vai ter a primeira paixão, às vezes vai se apaixonar por alguém, vai ficar, né, muito envolvido e tal, e isso faz parte da gente ir sentindo como é que é a nossa afetividade. Uns têm isso mais, outros menos, né, mais dificuldade, isso está com mais carga emocional, outros já têm um sentimento um pouco mais equilibrado em relação a isso, mas, em linhas gerais, vamos passar por um momento de trabalhar e tornar isso mais evolutivo. Isso é importante, não só evolutivamente, mas vamos até um nível mais abaixo. Socialmente isso vai ser importante. A pessoa poder socializar, ela saber que ela pode, às vezes, ter interesse por alguém, essa pessoa pode não ter interesse por ela, e isso pode acontecer, e vice-versa, e vamos em frente. Ou, ao contrário, ela encontrar alguém que também seja interessante, que também vai envolver um desafio, né? Para desenvolver um relacionamento. Então, a proximidade de duas consciências se propondo a viver juntas gera um enfrentamento de um nível bem elevado. Né? Tanto é que o modelo que se tem socialmente, o modelo de casamento, que não é a proposta da INVEX,
hoje já se entende que é algo muito desafiador você manter um casamento, né? Sim. Então a proposta do duplo evolutivo vai totalmente diferente disso, porque já muda as premissas do porquê estão se unindo, e na minha visão, isso é ótimo, porque para o intermissivista fica muito mais viável estar junto. O intermissivista teria dificuldade, na minha opinião, de vivenciar um casamento. Sim. Porque ele tá alicerçado em valores que não são valores evolutivos, né? A grande maioria deles, né? Alguns ainda são, né? De você ter carinho entre, né? Então, enfim, mas de maneira geral eu vejo que isso a dupla evolutiva é um conceito que ele vai ajudar muito nessa parte, e que a gente vai ensinando Peter Pan não está pronto para a dupla evolutiva ainda. Entendi, muito bom. Não está pronto. Bacana, essa questão é muito bacana, porque, em geral, quando a gente olha esse olhar serexológico, né, você já comentou um pouco sobre isso também, a gente vai ter valores ectópicos que a gente traz de várias vidas, né? E aí isso vai se manifestar de cada maneira em uma pessoa, né? Cada um tem certos valores ectópicos que já estão menos manifestados, outros mais manifestados. Aí o poder consciencial de cada pessoa pode ser diferente. Então a manifestação dessas idealizações, né, dessas distorções também vai ser diferente. Mas independente de como se manifesta, olhar com autorrealismo, né, e buscar esse autoenfrentamento vai mudar para melhor a maneira como a pessoa vai lidar com essas pendências, com essas responsabilidades, né? E aí a tranquilidade de olhar de frente, entendeu? Inicialmente, quando eu comecei a estudar Síndrome Peter Pan, na minha cabeça aquilo era difícil de admitir, assim. Eu vou estudar esse tema, mas é totalmente contrário a Invex. Até pensava assim, como é que eu vou trazer aqui na Sinvex, instituição que estuda Invex, né? É que eu vou trazer esse tema, certo ponto é anti-invexologia. Eu comecei a estudar a importância da gente entender a anti-invexologia, porque ao promover a Invex, a gente precisa lidar com a anti-Invex. Sim. Porque esse é um movimento de contrafluxo. Quanto mais você fala em prol de algo, mais você vai despertar o interesse de quem é contra aquilo. Então a gente precisa entender o que é a anti-invexologia, até por um sentido, primeiramente, interassistencial, mas também de autodesassédio, de entender como que funciona esse movimento, como que raciocina, quais são os tipos de gatilhos, de padrões pensênicos, de ideias mais nosográficas, né, mais desequilibradas, que a gente vai ter que lidar. Então, a gente falou aqui de antirrealismo, é realmente o contrário da Invex. A Invex vai buscar realismo, né? Fragilidade, emocionalismo, vitimização. Então, a síndrome, para mim, ela consegue agregar as principais características anti-invexológicas. Tá? Com poucas de fora das principais. Então, eu acho que ela tem essa função também para a gente didática, né? Muito interessante, verdade. Parece bem bacana. Vou estudar mais também sobre essa síndrome, que é bem interessante. Bom, então agora, indo mais para a reta final do nosso programa, aí eu gostaria de, então, olhar com outro viés, digamos assim, né? Quando a pessoa começa a verificar que manifesta, beleza. O que ela pode fazer para superar? E aí, você comentou que teve somente alguns traços, né, de síndrome de Peter Pan. Então, com base na sua casuística também, o que você fez para superar esses traços, cada vez mais, né, qualificando mais? E o que a pessoa que manifesta numa intensidade maior ou de maneira mais holística, assim, a síndrome em si, o que ela pode fazer para superar? Legal. Primeiramente, eu vejo que para quem está aplicando a Invex, indifere se ela tem alguns traços, muitos traços, assim, do ponto de vista dela precisar fazer um movimento, entende? É claro que a gente tem menos, a gente está mais distante dessa síndrome, que é uma síndrome anti-invexológica. Mas eu acho que o olhar é assim, quais as características que eu tenho que parecem com isso, para eu entender o que eu estou reforçando. Eu estou reforçando todo um movimento anti-Invex, ao ainda manifestar algo assim. Então, se eu quero falar de Invex, mexer com Invex, aprofundar Invex, é bom que eu entenda para eu ir me distanciando de maneira equilibrada com reciclagem existencial. Então, o caminho da reciclagem, ele é inevitável, né? Mais cedo ou mais tarde, mas para quem é inversor, a gente vai buscar as reciclagens intraconscienciais, que é a renovação pessoal, que é melhorar quem a gente é, para a gente trabalhar esse ego-karma que eu tinha falado, né? Então, naturalmente, dentro da autopesquisa do inversor, ele identificando características, traços relacionados à síndrome de Peter Pan, eu acho que ele poderia criar um conjunto ali de regras para si mesmo, que a gente podia colocar até no código pessoal de cosmoética, que é uma técnica importante, né? Que são códigos, são como se fossem regras ou leis para você mesmo, para você se regrar e que você se compromete de maneira autoimperdoadora, ou seja, assumindo a responsabilidade por não se perdoar em fazer novamente qualquer uma das coisas
que estão naquele código. Então, códigos que visassem trabalhar a questão que ela identificou que tem a ver com a síndrome de Peter Pan. Então, acho que, em linhas gerais, uma dose boa de realismo ajuda. Então, por exemplo, eu falei que eu identifiquei essa síndrome, traço dessa síndrome, num curso de conscienciometria. Sim. Então, recomendo a conscienciometria, porque a conscienciometria é uma dose de realismo sobre quem é a nossa consciência, uma atualização da nossa autoimagem, estudando a consciência. Então, tem o conscienciograma e tem a Conscius com cursos fantásticos sobre conscienciometria. Então, isso é um primeiro passo. Se você quer, de fato, deixar de ter uma postura semelhante ou próxima à síndrome do Peter Pan, primeira coisa é realismo. Toma um banho de realismo, vai para a Conscius, vai fazer as coisas, né? E depois, coragem para se auto-enfrentar, tá? Porque se a pessoa identificar algo próximo da síndrome, quer dizer que ela teve algum movimento mais covarde. E aí, sem o peso dessa palavra, né? Mas covarde no sentido de decidir ali inconscientemente não enfrentar alguma coisa, tá? Que é o grande motivo para as pessoas que param de fazer reciclagens intraconsciencial e estagnam e depois até às vezes desconectam das ideias da conscienciologia porque elas são evolutivas e você não consegue coexistir, né, um movimento de fechar os olhos para a reciclagem que a gente precisa fazer e conscienciologia, muito mais em vexologia, que a gente quer fazer isso antes, otimizando ao máximo. Sim. Então, a pessoa identificou isso, está aplicando a Invex, por exemplo, dose de realismo. SCPC em relação a realismo, e ela vê na parte do realismo onde ela acha que ela escorrega mais. Né? Então, só um exemplo. Eu já sempre gostei, desde adolescência, infância, de filmes de fantasia, esses mundos diferentes. Os metaversos. Esse ainda mais tecnológico. Eu gostava de Senhor dos Anéis, gostava dessas franquias que são mundos... O próprio Peter Pan, né, o desenho, o filme. Então eu gostava muito disso. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a entender que isso não ia me ajudar. Não é que o problema em si está no filme, mas se eu quero melhorar essa condição e eu ficasse reforçando isso não ia me ajudar. Eu até me lembrava que o professor Valdo falava um pouco sobre assistir filmes de ficção, né? E ele é um cara muito realista, é uma pessoa muito pragmática e realista. Né? Então, doses de realismo você pode construir com várias estratégias convergentes. Não precisa ser uma coisa só. Você pode buscar mais isso. Outra coisa, feedbacks. Né? Coloque lá uma cláusula para aceitar feedbacks, está aberto para isso. Né? Então, a eliminação da criticofobia. Quer dizer, você não pode ser criticado. Não. Escuta aquilo. No início, em geral, se no Peter Pan, a pessoa não vai gostar de ouvir crítica. Porque aquilo mostra para ela o que ela tem que melhorar e, em geral, vai ter uma maturidade que ela sabe, né? Então, isso é uma coisa. Uma terceira coisa, assumir responsabilidades. Então, se você se coloca numa posição de liderança, olha, como é que você vai fazer para se acovardar agora? Então, junto com a técnica chapa quente também, né? Você se coloca numa condição que você fica sem ter para onde ir, né? Fica encantoado, né? Então, é um assunto importante também. Você vai se encantoar, se colocar numa condição que não dá para você se permanecer numa situação dessa. Então eu vejo que, principalmente para quem aplica Invex, tem que ter muita seriedade e um enfrentamento. Não dá para descobrindo isso, não, vou devagar, sabe? E não é atropelar as coisas, mas tem que ter um certo pragmatismo, uma certa objetividade, porque a gente não tem tempo a perder. Então eu acho que uma das coisas que eu acertei nesse processo foi observar isso e aprofundar. Aprofundar, de fato, para querer entender e melhorar. Ao invés de ficar parado e tentar esconder o diagnóstico. Não, eu não tenho nada a ver com a síndrome Peter Pan, isso não é para mim, vou estudar aqui, desenvolvimento mental somático na infância, na juventude. Não vou, eu vou estudar isso aqui, porque isso aqui é muito sério. E eu percebi uma série de vínculos que eu tinha com isso, não só na minha manifestação nessa vida. Tá? Então eu percebo que é importante para mim, seriexologicamente, estar me posicionando diferente. Eu acho que eu posso ter sido o Peter Pan, muito provavelmente em outras existências. Entendi. Muito bom. Muito bacana essas sugestões. E no seu ver, se você não tivesse optado pela técnica da Invex, você considera que teria conseguido superar esses traços de síndrome de Peter Pan? Olha, eu vejo assim, eu acho que eu teria, mas por causa do curso intermissivo. Tá? Então, a Invex em si, ela me ajudou muito do ponto de vista mais objetivo, de não deixar isso passar muito tempo, não
não fechar os olhos e enfrentar. Mas se eu tivesse, por exemplo, aplicando uma outra técnica evolutiva, ou mesmo não tivesse na conscienciologia, eu acho que eu superaria, porque isso sempre foi, desde criança até adolescente, né, um dilema dentro de mim. Eu via que tinha essas duas coisas. Eu queria ser mais maduro, eu queria agir assim, e eu agi em várias coisas. Foi isso que me permitiu chegar para aplicar em VEX com algumas precocidades, mas eu também enxergava essas outras coisas e falava assim, mas isso aqui não tá, né? Eu só não tinha muita ferramenta de como fazer. Então a conscienciologia me trouxe bastante ferramenta. Quando eu conheci conscienciologia lá atrás, em 2013, e a invexologia me trouxe a questão técnica. Então agora ficou mais técnico. O porquê que eu ia fazer, o como que eu ia fazer, o quando que eu ia fazer, né? Tudo isso ficou mais técnico com a Invex. Então foi um aporte no sentido de fato mexer frontalmente com isso, né? Que para mim sexologicamente é importante. Talvez eu ia levar mais tempo, e talvez assim, algumas coisas iam até permanecer, tá? 100% talvez não. Mas eu acho que a grande maioria acaba mexendo, mas não com essa tecnicidade. Então, acho que eu ganhei muito tempo. Assim, é absurdo o quanto a técnica ajuda a gente, porque os porquês mudam, a clareza do como você está fazendo, do quando você está fazendo. Já citei isso, mas estou frisando, né? Essa clareza, ela dá a gente essa tecnicidade que muda totalmente o resultado, né? Muda. Eu acho que eu não teria estudado, feito um verbete desse, porque eu não ia entender como uma coisa tão antagônica, não ia ser anti-invex, não ia estar aplicando invex. Então, esse é outro contexto. Eu poderia estudar isso mais à frente. Sim. Entende? A coisa ia ficar poderia ficar um pouco mais perdida, não porque outras técnicas são ruins, mas porque elas não vão ser dotadas dessa certa urgência voltada para traços infantis. Tá? Entendi. Muito bom. Bacana. Bom, estamos chegando então na reta final agora da entrevista. E tem mais algum tópico que você gostaria de abordar que a gente não falou aqui? Olha, eu vejo que uma coisa que acho que interessa, que fez parte muito da minha pesquisa, foi o contato extrafísico com esse movimento anti-invex. Então eu estou aqui na Sinvex, voluntário da Sinvex, desde 2018, aliás, desde 2016, mas mais especificamente morando aqui em Foz, na Sinvex, voluntário na Sinvex, desde 2018, isso me ajudou a ter contato com esses movimentos anti-invexológicos mais extrafísicos. A gente está falando de algo aqui que é a ponta do processo evolutivo do ponto de vista intrafísico. Então, no intrafísico, as melhores posturas que você poderia ter evolutivamente compõem o arcabouço das boas práticas da Invex. Isso intrafisicamente é o que a gente pode fazer de melhor. E óbvio que tem mais coisas que a gente está pesquisando, tentando trazer, mas materializado aqui, dentro da invexologia, está o conjunto das coisas evolutivamente mais avançadas. E aí é óbvio que quem começa a mexer com isso vai começar a mexer com quem está no outro oposto. Porque talvez seja o remédio mais amargo, por assim dizer, daquelas consciências que têm o entendimento de que a nossa existência ela serve meramente para o prazer, ou para deixar a vida levar, ou para a fruição das emoções, dos instintos. Né? Então, todas as consciências que pensam assim, e que, na minha vivência, é considerável esse padrão holopensênico, né? É bem expressivo o quanto ainda existe, né, na nossa sociedade, e extrafisicamente, naturalmente, de maneira análoga, a gente pode entender que tem também bolsões relacionadas a isso. Isso é muito presente. Então, eu vejo que entender essa situação, entender o Peter Pan, me ajudou a entender esse público de assistíveis, né? Porque eles se tornam assistíveis. Você vai falar de conscienciologia, todas as consciências que são um público mais materialista, que são um público mais religioso, vão ser consciências assistíveis dessa especialidade. Quando você vai para a invexologia, esse vai ser. Não é opção, tá? A gente vai passar por isso. E aí, dentro da invexologia, cada um vai para a sua área, mas eu vejo que a anti-invexologia é uma área específica que eu, principalmente, me ajudou muito a compreender que existe isso extrafisicamente e que esse movimento não era só para mim, nem para os colegas aí de Invex no intrafísico que estão aplicando, mas também para conseguir me posicionar e assistir, sempre que possível, consciências extrafísicas desse padrão. Legal. A técnica da Invex é uma baita ferramenta para a gente conseguir assistir os Peter Pans que estão por aí, né? Isso aí. Legal, muito bom. Beleza, então. Chegamos ao final de mais um Teática Inversiva, pessoal. Agradeço por ter acompanhado a gente até aqui.
Lembre de deixar o like se você tiver gostado do vídeo, de deixar sugestões nos comentários também sobre possíveis melhoras do quadro do Teática Inversiva, compartilhar com pessoas interessadas que possam ter interesse na síndrome de Peter Pan ou em outros temas de Invexologia em geral. E, é claro, se inscrever também no canal aqui do YouTube da Sinvex, que tem vários vídeos sobre inversão existencial para você entender mais sobre a técnica, tá bom? Cícero, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bom, o bate-papo foi muito bacana. Muito obrigado. Então a gente se vê no próximo Teática Inversiva, pessoal. Até mais!